Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pés, vamos abrir a Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 14. Não é o Evangelho de João, é a primeira das 3 cartas que ele escreveu lá perto de Apocalipse, que não podemos confundir o Evangelho da carta, né? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Eu acho que esse copo aqui não deveria ficar aqui quando eu estou aqui, não, porque ele é perigoso cair aqui. Para mim pode ser uma garrafinha mesmo, que é mais seguro. Teu irmão quebrou a mesa, né? Era de vidro e ele bateu assim, ó, como se fosse quebrar um tijolo. Quebrou. 1 de João, também estou procurando, irmão. Não esquenta não, nós vamos achar junto. 1 de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pronto, já achei. Quem encontrou, diga: encontrei. Amém. Então, vamos para o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedirmos, preste bem atenção nisso, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Vamos para o versículo 16, que também é muito interessante. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, vai falar mal dele e acabar com a raça dele, falando para os irmãos que ele pecou, é isso? Vai fofocar? Não. Orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, já é para a morte. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Agora vamos para o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Eu vou falar já aqui, para os irmãos entenderem. Não peca premeditadamente, mas peca acidentalmente. Entenda isso, tá bom? Mas o que é gerado por Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno, eita, isso aqui é bom demais, não lhe toca. Satanás não pode te tocar, porque você nasceu de Deus, é gerado de Deus. Você rejeita o pecado, mesmo que você caia em tentação, não porque quer, mas porque fraquejou. Você sendo gerado por Deus, o diabo não pode te tocar, porque você não vai continuar caído, você vai se levantar e vai dizer: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Amém? Podemos assentar, irmãos. Pretinha, qualquer uma daquela já basta, garrafinha. Glória a Deus. Irmãos, eu estive pensando nessa semana a respeito do nosso Deus, nosso grande amigo Deus. Viu, Marco Antônio? Deus é um grande amigo. A gente é que fica afastando dele, criando inimizade. Romanos capítulo 8, versículo 7 fala que toda inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu fico pensando, irmãos, o tanto que nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos e falamos e fazemos, porque senão isso provoca em nós, entre eu e Deus, entre você e Deus, inimizade. E inimizade contra uma pessoa normal, natural, já é terrível. Imagina a inimizade contra Deus.
Charles Haddon Spurgeon, um dos grandes pregadores da época do avivamento na Inglaterra, uma vez ele citou assim: como poderemos andar em ruas de ouro? Vou para o céu, a gente canta aquele hino bonito, né? Jerusalém, Jerusalém, canta uma coisa linda. Os jovens cantam, acabou o culto, vai tudo para casa, aí vai ver série, pornografia, não sei o que, né? Às vezes tentando esconder do pastor, dos irmãos, mas Deus está vendo. E você fazendo isso, depois de cantar Jerusalém, uma cidade de ouro, onde eu vou morar, eu vou andar nas ruas de ouro. Aí Charles Haddon Spurgeon fala assim: como você, aqui dentro, canta que vai andar nas ruas de ouro, de uma cidade que o dono dela é seu inimigo? Como? Como você vai andar nas ruas de ouro de uma cidade em que o dono dela é seu inimigo? Toda inclinação da carne é inimizade contra Deus. E o que é inimizade? O que é inclinação da carne? É mentira, pornografia, usura, é você solapar o irmão emprestando dinheiro a juro. Isso aí é pecado, agiotagem. Ou você pega dinheiro emprestado a juro de pessoas que não são constituídas por lei, é pecado. Ou você empresta, pecado. Todo tipo de pecado, independente de qual classificação é o pecado. Por exemplo, aqui nós falamos de um pecado para a morte. Tem pecado que é para a morte. Por exemplo, bebe bebida alcoólica no lugar da água. A pessoa nem bebe água mais, só bebe cachaça, só bebe pinga. O que ela está fazendo com o fígado dela? Ela está contraindo uma cirrose. Se ela for para o hospital, ela vai uma vez só, e lá ela morre, ela não volta mais. Pecado contra o corpo e, consequentemente, contra a vida. É pecado de morte. E tem alguns lugares na Bíblia que Deus fala: não precisa orar. Teve uma passagem, não me lembro aqui agora, que Deus falou: não ore por ele, não ore por ela. Já pensou? Inimizade contra Deus. Nós temos que tomar cuidado. Agora, o tema dessa mensagem é o não de Deus, ou os nãos de Deus, o que você preferir? Plural? Não sei quantos nãos Deus já te deu. Deus, eu quero isso. Não. Deus, eu quero isso. Não. Papai, eu quero isso. Não. Eu quero comprar uma casa lá no vilarejo, lá em Tubiara. Não. Eu quero comprar uma Cherokee. Lembra Cherokee? Tá vendo? Vocês que são novinhos, né? Não sabem, não lembram desse carro? Era um carro, eu sou velhinho. Mas precisa ser velho para saber que era um dos carros mais renomados da época, Cherokee. Vamos falar agora da Hilux. A Hilux, uma SW4 preta, cromada, roda cromada. Quando você pega na maçaneta, você pode arrumar o cabelo na maçaneta. É um carrão do ano. Deus, eu vou comprar uma Hilux para mim. Aí você pega uma Bíblia, mas não é essa Bíblia aqui não, uma Bíblia de parcela para pagar. Aí quando você começa a pagar, aí atrasa 3 parcelas, aí começa a vir a cobrança. Deus tinha falado: não, você desobedeceu. As consequências de você não obedecer o não de Deus são trágicas, catastróficas, e elas podem atingir pessoas da sua família, futuras gerações da sua família. Então, o não de Deus, ele sempre vem para nos proteger, para nos capacitar, para nos treinar, para nos fazer crescer. E Deus, ele pode dizer não, muitas vezes, porque a nossa escolha, muitas vezes, ela é errada. Nós somos hoje, nesse exato momento, você é aqui, nesse momento, que você diz que você é. Você é isso aí, porque você escolheu lá no passado algumas coisas que te levaram a ser quem você é. Você plantou sementes. Tem uma frase que eu gosto muito dela, não lembro quem citou, que diz assim: palavras convencem, exemplos arrastam. E tem um vídeo, né, de um rapazinho que está morrendo de frio, e ele está na frente, tem um monte de criança na frente dos jogadores que estão cantando o hino da nação deles, e está chovendo, e está muito frio, e os jogadores com a blusa,
E os menininhos tudo tremendo de frio, sem blusa. O primeiro jogador, ele tira a blusa dele, tira e coloca no menininho. Os outros todos vão fazendo a mesma coisa, porque o exemplo arrastou. E aquilo ali é muito bonito. Agora, as escolhas que você faz, a sua filha, o seu neto, se você ver o seu bisneto ou tataraneto, seja quem for, e se você não vê, eles vão saber o que você fez. Por exemplo, palavras que eu nem posso falar aqui, que são muito fortes, mas que ações e atitudes que às vezes um filho, uma filha, um neto, um bisneto toma porque o bisavô tomou, até mesmo de tirar a própria vida. Uma sequência de maldições hereditárias por causa de ações, de falta de conhecimento, e Deus disse uma certa vez: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Agora eu pergunto, quais cultos, quais tipos de cultos os irmãos veem mais? Congressos com cantores e pregadores renomados, ou um culto de ensino como esse aqui? Qual vem mais, irmãos? Qual igreja que vai mais irmãos, enche mais de pessoas? A igreja que prega a Bíblia pura e genuína, ou a que traz só revelação, cura, milagre e chave de carro de casa? Se você for analisar, nenhuma dessas igrejas que só prega revelações e vitória, vitória e vitória, nenhuma delas serve ao Deus que nós servimos. Por quê? Porque elas só vivem de vitória, não conhecem o sacrifício, a cruz, a renúncia, o sofrimento que há lá nas palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, da sua segunda carta a Timóteo. Aquele, pois, que quiser seguir a Cristo, sofrerá, padecerá os nãos de Deus. Eu estou parafraseando. Sofrerá, padecerá, não apenas os... Muita gente acha que o não de Deus é ruim. Porém, o não de Deus é disciplinador, é pedagógico. E o não de Deus, muitas vezes ele é maravilhoso, quando lá na frente a gente vai entender. E aí a gente chora. As lágrimas, elas vêm substituir as lágrimas maravilhosa, de alegria, de prazer, substituir as lágrimas de amargura do tempo que você chorou quando Deus disse não. Deus pode dizer não para nos proteger, porque aquilo que nos prejudicaria, Ele evitou que acontecesse, mesmo que pareça boa a nossa expectativa. Tem um versículo que fala que há caminhos que ao homem parecem ser de vida, de vitória, mas o seu futuro é caminho de morte. O não como ensino. Em alguns casos Deus nos diz não para nos ensinar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo disse assim, que ele estava sofrendo como que um espinho na carne. Que espinho é esse? Nenhum dos estudiosos sabem ao certo definir categoricamente com clareza que espinho é esse. O certo é que o exemplo vai fazer a gente entender. Se o espinho está te incomodando, principalmente aqueles debaixo da unha, entre a unha e a carne, assim, a do dedo, aquele espinho que entra e que você não tem como tirar, e você fica com aquele negócio, e fica incomodando. Paulo estava passando por uma crise, um sofrimento, como que um espinho tivesse na carne dele, mas não explica o que é. Aí ele falou: Deus, ele pediu 3 vezes, tira esse espinho de mim. Mas era no sentido figurado, né? No sentido conotativo, ele estava sofrendo. O que Deus fez? Não, não e não. Deus não tirou o espinho, o sofrimento dele. Mas ele entendeu no versículo 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas angústias. Agora, muitos de nós sofremos nos nossos casamentos, nos nossos empregos, nossas famílias, frustrações financeiras, frustrações de pessoas que se casaram e não deu certo, aí casou de novo, não deu certo de novo, casou de novo, não deu. Teve uma mulher que ela tentou passar na carteira nacional de habilitação,
nos Estados Unidos, eu ouvi no Billy Graham pregar 38 vezes. Eu pensei, gente, eu ouvi no Fantástico uma vez, uma que tinha tentado 11 vezes. Eu fiquei e pensei, meu Deus do céu, 11 vezes? Aí quando eu ouvi agora, essa semana, Billy Graham falar que uma mulher tentou 38 vezes, mas ela passou. O interessante é você não perder o foco. Mesmo que hajam vários nãos, não é agora, não é agora, não. Muitas vezes, Deus está te treinando, te capacitando para ser abençoado. Tenho certeza que Deus está falando com todos nós, não só com vocês, mas com todos nós, nessa noite. Não é para você chorar de alegria, para pular, é para você pegar essa mensagem que você está ouvindo agora. E o que a vaca faz quando ela está saboreando? Ela fica com a boca assim. Como é que é o nome daquilo lá? Ruminando. É o verbo ruminar. Ruminando. Você vai ficar fazendo isso essa semana, viu? Essa palavra não é só para hoje. Ela é para depois do culto. Viu? Você vai ruminar, porque o não de Deus lá na frente pode servir como ensino para você. Outra coisa, o não de Deus também é um reflexo da sua soberania. O que é soberania? Deus faz, desfaz, refaz, aí desfaz de novo, e faz de novo, e desfaz e refaz a hora que Ele quiser, o tanto que Ele quiser. Não, mas não pode ser assim não. Teve uma vez que um irmão ficou tão nervoso com Deus. Não, nós não somos fantoche não. Deus ficar mexendo com a gente como se a gente fosse fantoche, mexendo os dedos e a gente fazendo o que Ele quer. Não, exatamente não. Nós temos o livre-arbítrio. Você decide o que você quer, mas as consequências não é você que decide. A semeadura é opcional. Você pode semear do jeito que você quiser, mas a colheita é obrigatória, de acordo com o que você plantou. Então, se você não obedecer ao não de Deus, a soberania dele certamente vai te machucar. Cuidado. O não de Deus na conduta. Mateus capítulo 5, versículo 37 nos lembra da importância do ser humano de ser honesto e direito nas suas palavras, dizendo sim quando for verdade e não quando for mentira. Mateus 5,37 diz assim, o próprio Jesus fala assim, seja porém o vosso falar sim ou mais ou menos, é isso? Não, então eu devo estar enganado, deve ser assim, ó. Seja porém o vosso falar do jeito que você quiser, é assim? Pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser o seu falar. Se alguém perguntar, você fala, peraí, deixa pra lá, é assim, né? Seja porém o vosso falar o quê? Não estou ouvindo não. Seja porém o vosso falar? Sim, não. Por quê? O resto vocês não falam, né? Seja porém o vosso falar sim, não. Pois o que passa disso é do Satanás, o burifute, safado, sem vergonha, capeta feio, que vem roubar a sua alma e já levar para o inferno e fazer você queimar lá para sempre e nunca mais sair de lá, e ele vai ficar com você lá se você não fizer isso, se você não obedecer. Pode segurar na cadeira aí, o fogo está por baixo, segura para não cair no meio do inferno, segura, vamos pregar a verdade? Sim, não é mais ou menos. Jesus está voltando e vai acontecer a prestação de contas, e tudo que você fala vai ser pesado em uma balança de precisão espiritual, sobrenatural, no mundo espiritual. Tudo que você escondeu, tudo que você jogou debaixo dos tapetes vai ser revelado. Cadê as meninas que estavam aqui? Eu vou lá, vou buscar elas. Cadê as meninas? Eu quero que elas tudo aqui sentadas aqui.
Mas tá certo isso aí? Tá? Você está perdendo essa palavra? Esse ensaio é para apresentar que dia? Hoje? Então, pode chamar lá. Chama que tem que ouvir a palavra aqui. Pode chamar todo mundo. Não como advertência. A Bíblia também contém exemplos de Deus, dizendo não a ações que são contra a sua vontade. Como no caso dos israelitas, que não podiam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. Vou falar uma coisa aqui, direta, rápida, bem branda, clara. Se você está aqui, no culto hoje, e vem aos cultos, só para cumprir tabela, para falar que é um religioso, que faz parte da igreja, não, agora está tudo bem, eu sou da igreja, eu vou para o céu, lê do engano, não vai. Você precisa confessar publicamente, como a irmã Maria de Lourdes fez domingo, veio aqui à frente, publicamente confessou. Agora, existem confissões que são feitas com as suas atitudes, lá na sua casa, com seu marido, seu vizinho está vendo. Muito mais que uma pregação de palavras, é a pregação do seu comportamento. A incredulidade de muitas pessoas é vista no comportamento delas. A incredulidade é vista na forma como trata o seu semelhante, o seu próximo. Então nós temos que tomar cuidado com como nós estamos conduzindo, nós já falamos de conduta aqui, conduzindo a nossa vida cristã, se Deus está se agradando. Porque Hebreus 4:13, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, que foi quem inspirou, olha, o Espírito Santo falou: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu vou prestar contas de cada um de vocês. Irmãos, quando eu lembro disso, por isso que eu tenho que ser firme com vocês. Eu vou prestar conta de cada um de vocês. Os irmãos que já saíram dessa igreja, foram para outra igreja, os que saíram e não foram para igreja nenhuma, que não estão aqui mais, eu tenho que ter uma conversa com Deus a respeito de cada um deles. E toda vez que acontece, eu converso. Senhor, está assim, assim. Do jeito que quando eu e minha esposa conversamos, cadê as meninas? Eu vou ter que ir lá? Não, eu quero todas elas aqui agora. Chama lá. Tem que ouvir a palavra. Não é hora de ensaiar. É hora da palavra. Estou falando, eu tenho que ser firme. Tem que ser firme. Então, em resumo, o não, isso aqui não é um não do pastor Kleber, é o não de Deus. Tem que vir para cá. Já vamos aplicar o não de Deus aqui. Na Bíblia é um convite à confiança, à obediência e à compreensão de sua sabedoria, que muitas vezes se manifesta de forma diferente daquela que esperávamos. Muitas vezes, irmã Maria de Lourdes, a gente pede a Deus uma coisa e Ele não dá do jeito que a gente pede. O que a gente fica? Assim, ó. Deus não me deu. Também não vou mais na igreja. Não quero saber mais de igreja. Também já não gosto mais daquele pastor mesmo. Aquela irmã que fica olhando trocado comigo. Aí o capeta vai só olhando. E a pessoa, além de ficar bicudo com o não de Deus, o que acontece? Fica falando asneira. Fala coisas que não precisaria falar. Pensa, ora. A Bíblia diz assim, ireis, mas não. Eu vou repetir. Ireis, mas não pequeis. Eu posso ficar com raiva. E eu posso usufruir da raiva. Mas quando eu aprendi esse negócio, oh Jesus, que coisa boa. Eu uso a raiva ao meu favor. Pastor Kleber, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Não, então vamos ver. Vamos ver se não vai dar certo mesmo. Vamos ver. Quando foi para mim começar aqui o projeto aqui, não foi uma nem duas, foi um monte. Não vai dar certo.
os seus alunos vão começar a vir um primeiro mês, segundo mês, depois você vai sumir. Os meninos para aprender instrumento de sopro. Aí sabe o que aconteceu? Virou uma tempestade na minha cabeça. Por quê? O instrumento de sopro, e quando acontece isso de vir vento contrário, irmãos, é para te provar mesmo, para ver se você realmente é crente. Se você está crente na igreja, nos irmãos e no pastor, ou em Jesus. A sua fé é testada, a sua fé é provada. Preste bem atenção nisso. O instrumento de sopro é um dos instrumentos que mais exige condicionamento físico. Por quê? Você tem que usar o pulmão, você tem que se esforçar. Tanto que o médico, o pneumologista, ele vai dizer: você precisa fazer exercícios com o seu pulmão. Aí um rapaz que tinha só um pulmão de um lado só, eu não sabia que conseguia viver assim, mas consegue, funcionando, e o outro, eu não sabia. E um rapaz que estava aprendendo trompete, um dos instrumentos que mais exige sopro e técnica de sopro. Eu pensei: nossa, você vai mandar parar de soprar. O médico falou assim: não, contrário, agora que você tem que continuar, porque isso aí vai ser bom para você. Porque tudo que tira do comodismo, tira da zona de conforto, ficar em casa, só vendo televisão, vai para o quarto, dorme um pouquinho, depois vai na cozinha, come uma bolachinha, bebe um leitinho, a televisão nem desliga, a televisão fica ligada o dia inteirinho, a pessoa fica indo para o quarto, para a cozinha, para em pé na sala, vê um pouquinho, vai caindo de sono, vai lá para o sofá, dorme um pouquinho, televisão ligada, depois vai lá para a sala, para o quarto, depois volta, o dia inteirinho. Isso aí, irmão, eu estou falando porque eu já vi, mas não é lá na minha casa não, graças a Deus. Eu sei que você está pensando: será que já passou por isso? Por isso que ele está falando? Não, eu vi. Mas por ética não vamos falar. O que acontece? Esse marasmo, esse comodismo, né? Vem o sentimento de raiva. Pega essa raiva e usa ao seu favor, mas no sentido positivo, para louvar a Deus. Você começou a faculdade? Sim. Não dou 3 meses, você está parando. O que você vai fazer? Medicina. Aí que não consegue mesmo, é muito caro. Só os livros aí, R$1.500 de livro por mês. Fora, não, pode parar. Você não dá conta não, você é filho de gente pobre. Você não dá conta não. Mas, rapaz, é o quê? Você tem quantos anos de idade? Eu tenho 18. Pega aí um livro dessa grossura, deixa ele aberto lá na beira de sua cama, para toda hora você passar e dar uma lidinha. Vai estudar para prestar um vestibular numa federal e passa em primeiro lugar, depois chama aquela pessoa para ir para sua formatura. É assim que você tem que pensar. Agora não. É mesmo, este é um pé rapado, fracote, não dou conta de nada mesmo, não. Eu vou parar. Aí, não é a pessoa que falou que é culpado pela sua derrota. É você que aceitou. Não adianta pôr culpa. Já começou, Eva pôs culpa na cobra. Adão pôs culpa na Eva e a Eva pôs culpa na cobra. Esse negócio já é do Satanás. Se você tem culpa no cartório, irmão, é você mesmo que tem que consertar a sua vida. E quando Deus falar não para você, você pode até ficar com uma raivazinha. Raiva de Deus. Teve um cantor, não vou citar nome aqui por ética, que morreu num acidente trágico, terrível. E o pai dele gritou: agora eu pergunto para vocês, chorando. E eu entendo e compreendo a dor de um pai, porque na ordem natural dos fatos, é o filho que enterra o pai. Um pai, uma mãe enterrar um filho é muito doloroso, deve ser terrível. Eu não quero imaginar uma cena dessa na minha vida. E esse pai gritou: agora eu te pergunto, para todo mundo ouvir, inclusive gravando para a televisão: Deus existe? Deus existe? Começou a colocar em questionamento a existência de Deus pela perda do seu filho. E se fosse Jó? Ele perdeu um só, Jó perdeu 10, enterrou os 10 num dia só, e ainda depois perdeu todos os seus bens, toda a sua saúde, perdeu os amigos, perdeu todo mundo, só ficou com um caco de telha, para arrancar o pus dos buracos, junto com os micróbios que saía, fedendo que nem ele, ninguém aguentava chegar perto. Agora eu te falo, Jó teve raiva? Claro,
Medo? Também, ele é ser humano. Só que Jó suportou sem blasfemar. Ele aceitou o não de Deus. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Nós cantamos Jó aqui hoje, não cantou? Nós cantamos 9 a 10 Jó por mês aqui. Você já parou para pensar? Para pensar. Agora vamos para o que Deus está mandando falar. Por isso que eu chamei vocês, meninos. Vocês não ficam com raiva de mim, não. Fica com raiva de Deus. Depois vocês falam com Ele, tá? Chamei vocês para ouvir. Vocês são. Nós temos um sentimento de pai com filho. Então, depois na conversa, depois do culto, vocês pagam um açaí para mim, para ficar mais. E aí, Deus, o não de Deus, você precisa aceitar e usa essa raiva. Não deixa tornar ódio, não deixa o medo virar pavor. Deus vai te ajudar. O não de Deus vai te moldar, Ele vai te lapidar, e você vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele disse para você, não. Nós amamos a verdade, mas só amamos a verdade quando Deus diz sim para nós. Quando a verdade é não, a gente pensa que é mentira, mas é verdade. Toda vez que Deus fala não, é mentira, geralmente o povo fala assim, é o capeta, deu errado, é capeta, e Deus está te livrando e você está falando que é o capeta. Olha que trem mais perigoso, irmão. Os negócios da empresa deu tudo errado, faliu a empresa, fechou a empresa, teve que vender as casas tudinho, porque gastou com a medicação, com remédio, com tratamento da família inteira, e agora está andando na rua, perambulando, andando igual mendigo aí. Pode chegar a acontecer isso, porque eu já vi muitos casos terríveis, e de repente, essa pessoa, ela sofre uma frustração terrível, porque não aceitou o não de Deus. A verdade, quando Deus diz não. De fato, o que mais amamos é quando Ele concorda com os nossos pedidos. Teve uma vez, e a gente tem que contar da nossa vida também, viu? Carol, Marco Antônio, presta atenção. Senhor, eu orei desse jeito assim, irmã Esther. Pai, fulana, ciclana, agora eu nunca contei isso para ela, minha esposa, né? E ciclana, Beltrana, e Beltrana e ciclana, umas 3 meninas, tudo no meu pé. Eita glória. Aí eu falei assim, Senhor, qual que é? Eu estou com medo de errar. Essa aqui eu gosto, mas essa aqui eu gosto mais. Se o senhor puder dar certo dessa aqui, porque essa aqui, não sei o que, tal. Aí não dava certo a que eu queria. E eu ficava nervoso. Aí no fim não dava certo, era com nenhuma. E eram os nãos de Deus. E aí você já começa a apaixonar pela pessoa que você está conversando, igual eu e minha esposa. Não lembro quanto tempo, se era um mês. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ela estava lá em Turama. E eu falei assim, eu estou gostando tanto de você que eu não quero namorar você, porque eu sei que namorar e casar vai ter umas briguinhas, eu já sei que vai ter, e eu não quero brigar com você. Você é tão gente boa. Brincando, né? Não tinha brigado. Cantar amigo parece que não briga, né? Aí está aquele negócio, mas é briga no sentido, irmãos, de desentendimento rotineiro de um casal. Isso acontece, fica bicudinho, né? Às vezes dá uma viradinha de cama, vira para o outro lado. O que você está dormindo para lá? Vem cá. Tem essas briguinhas. Hã? No sofá não pode dormir não. E se for, volta rapidinho. Porque às vezes vai, não vai? Mas ele volta. Não deixa passar a noite não. Não deixe se pôr o sol sobre essa ira. No sofá. Eu vi um vídeo que a mulher pega o cobertorzinho, vai lá pro sofá dormir com ele lá, porque ele sai da cama. Isso aconteceu lá não, né, Carita? Não, ainda não, graças a Deus. Tem casas que não acontece nem no sofá, nem na cama, nem nada mais. Às vezes o marido dorme no chão, já há um tempão, ou vice-versa. E não preocupa com nada. Então, vamos tomar cuidado, porque muitas vezes esse sentimento de reprovação, que não é reprovação, é cuidado de Deus, é zelo, você pode murmurar à toa.
A resposta de Deus é não ou ainda não. Como um bom pai, Deus não nos concederá aquilo que não é para o nosso bem ao longo prazo. Mas, mesmo quando imploramos, quando você implorar, Senhor, mas eu queria tanto, Pai, meu Deus. Pode implorar o tanto que for, espernear, Ele é Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 6, já estou finalizando, diz assim, Deus corrige ao que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Hoje as minhas filhas foram, tem uma correçãozinha boa, eu ouvi lá do quarto, foi uma bênção, ficou certinho. Aí a correção vem e produz um fruto pacífico de justiça. Eu não sei qual foi a última vez que a Carol ganhou umas também da irmã Maria de Lourdes, mas que precisou, um dia precisou, com certeza, ou não, não sei, depois nós vemos isso aí. Mas é bom. Hoje em dia tem muito filho sem vergonha que está ligando para a polícia falando assim, polícia, vem cá que minha mãe está me espancando. Sei que vocês já viram aí um vídeo na internet que a polícia vai lá, escuta aqui, você está batendo no seu filho? Aí eu falo assim, aí o filho chega assim, está batendo em mim, está batendo em mim. O filho falando do pai para a polícia. Pois é, então é o seguinte, vem cá meu filho. Aí pega o filho, leva lá para lá e fala assim, escuta aqui. Foi muito interessante. Quantas vezes seu pai te bateu, meu filho? E o filho achando que ele ia danar com o pai dele, né? Aí o que ele fala? Bateu só uma. E aí, o que ele fala? Esqueceu não. Sabe o que eu criei na minha cabeça antes do policial falar? Ele bateu com o quê? Gente, eu pensei muito rápido. Foi com cinto. Foi com cinto? Foi que lado? Isso aí é eu pensando, nem ouvi o policial o resto. Que eu fico com tanta raiva desse trem. Essas leis satânicas. É lei satânica para destruir família. O filho mandar no pai. O pai falou, não é não. Não tem que... Cala a boca. Né? Cala a boca. Tem que falar de jeito. Não. Pronto. Fecha sua boca. Pronto. Aí, calou a boca. Não pode falar assim, engole o choro. Não, isso aí maltrata o psicológico da criança. Você não pode falar... engole o choro. Aí ela... Gente do céu, tem um dia que eu fiquei até com dó da Isabela. Tadinha. Eu fiquei esperando a hora que ela ia falar, como é que eu faço, papai? Eu achei que ela ia perguntar, eu fiquei com tanta dó que eu estava com dó, de tristeza, mas querendo rir, e ela chorando, mas aí já várias vezes terminou ela chorando e rindo ao mesmo tempo. Isso é bom, chorando e rindo ao mesmo tempo. Irmãos, é melhor você falar não, e o filho chorar e sofrer, naquele momento a correção, e depois você produzir fruto de justiça, do que você ter que buscar ele na cadeia, ou ter que enterrar o seu filho, por causa de coisas erradas. Então, tá vendo? Uma palavra dessa aqui tinha que ser no domingo. Eu estou pensando em passar o culto de ensino para o domingo. Tem muita gente que não vem nos cultos de ensino, que fica fugindo de umas palavras um pouquinho com um mocotózinho. Não é nem mocotó, é mocotózinho. Pequenininho, pouquinho, só uma conchinha. Então, nós precisamos entender que o não do Pai, com Deus como Pai, é para o nosso bem. Temos 5 minutos. Aceitar o não de Deus pode ser uma situação complicada. Não, eu já falei. Então vamos lá, me ajuda aí. Não, vou deixar para o final, que aí vou prender a atenção dos irmãos. É o seguinte, é o que eu pensei que eu vou contar. Pensei muito rápido. Aí, o não de Deus, quando você procura, luta, não, eu vou aceitar, meu pai, mas lá no fundo você não aceitou. Você ainda não aceitou o não de Deus. Você sabe o que Deus está me usando desse jeito aqui? É para vocês não dormir. Teve um que estava dormindo que já acordou. Eu lembrei, evangelista Reinaldo, de um dia que o pastor contou, que ele falou assim para a esposa dele, bem, eu não sei por que quando eu prego o povo dorme. Aí ela falou assim, uai, vê uma pregação sua, você pregando.
Ele foi ver a pregação, ele dormiu. Ele ouvindo ele mesmo pregando, ele dormiu. Então, acorde. O não de Deus, se nós isolarmos esses versículos, né, e construirmos uma teologia, olha aqui, muitas vezes a gente pega um versículo que dá certo para nós. Quem aqui tem a caixinha de promessas? Levanta a mão, lá na sua casa. Ainda bem, irmão, não compra não. Não, irmão, promessa de Deus é muito bom. Promessa, pega chicote de Deus. Me deu uma ideia boa aqui agora. Vamos criar uma caixinha do chicote. Caixinha do chicote de Deus. Para prender. Porque as promessas, irmão, caixinha de promessas. Eu lembro quando eu tinha idade da Isabela, 7, 8 anos. Ficava bem no meio da mesa, assim, mesa de centro. Caixinha de promessas. Pega qualquer versículo. Eu te amo, meu filho. Eu vou te abençoar. Eu vou te ajudar. Não tem nenhum falando assim. Conserta a tua vida, entra para o teu quarto, seja fiel, pare de falar da vida dos outros. Não tem. E na Bíblia tem esses versículos. Maledicência, más conversações, maus costumes. Está lá na Bíblia. Renuncie à sua vontade, pegue a sua cruz a cada dia. Por isso que eu já falei que essa igreja aqui, em nome de Jesus, eu estando aqui 5 anos, 10 ou 15 ou menos, o outro que vier, se vier, irmãos, a raiz tem que crescer para baixo primeiro. Porque é igual o bambu chinês. O bambu chinês, a raiz cresce 4 anos para baixo. Depois de 4 anos vem um brotinho. Aí quando ele cresce, nenhum vento derruba aquele bambuzal. É isso aí. Concluindo a história do policial para a gente terminar, e depois a gente continua aqui. Aí o rapaz pegou e falou assim, aí eu pensei, ele perguntando ali, vai perguntar que lado que ele... Primeiro ele vai perguntar com o quê? Não perguntou. Eu criaria um vídeo desse jeito aqui, ó. Assim, ó, ele bate qual lado do cinto? Assim, ué, como assim? Não, porque se ele bate da ponta, eu vou bater do lado da fivela. Eu vou bater e vou pedir para ele bater mais um pouquinho. Irmãos, essa é a visão que nós temos que pegar. Pega a visão. Olha para o lado do irmão, do seu irmão aí, olha para os olhos do seu irmão aí, e fala assim, ó, pega a visão, irmão. Fala assim, ó, você vai apanhar mais, fala. Quando precisar, fala para ele, quando precisar, aceite o não de Deus, senão o chicote vai doer. Essa é a verdade. Vamos ficar de pé? Essa é a palavra de Deus nessa noite.